ou nós estamos falando acerca de questões espirituais que têm movimentado as nossas vidas neste tempo? Estamos falando sobre questões espirituais que têm agido e têm se abatido sobre a população neste momento. Eu comecei uma série de mensagens sobre as cartas do Apocalipse, porque nós temos percebido esta agitação espiritual. Amém ou amém? Então, só para dar uma recapitulada em tudo que nós temos falado até aqui, hoje você já pode ir abrir, inclusive nós já estamos no capítulo 3 de Apocalipse. Eu já tenho até marcado aqui na minha Bíblia o capítulo 3 de Apocalipse. Pode abrir aí enquanto a gente vai dando uma recapitulada. Bom, nós temos visto aquilo que eu tenho chamado de convulsão espiritual acontecendo. Então são questões espirituais que estão vindo nas nossas vidas, e nós temos percebido isso. Nós temos visto, por exemplo, questões que foram anunciadas já há um mês atrás, quando nós começamos a falar deste tema, o mar da Galileia se agitando. Lembra disso? Fizemos um breve estudo sobre essa questão. É claro que não importa, ou pouco importa para nós quanto tempo fazia que o mar da Galileia não se agitava daquele jeito. Falamos bastante sobre isso. É um lago, não tem corrente, não tem essas coisas não acontecem lá, mas é um lugar extremamente sensível às questões espirituais, e houve ali uma tempestade semelhante às narrativas da Bíblia acerca das tempestades que já houveram ali. Outras questões pessoais na vida de cada discípulo foram acontecendo e vieram compartilhando comigo, me perguntando acerca de opressões, pessoas tendo sonhos, pessoas tendo visões, pessoas tendo percepções espirituais, e todas as semanas, conforme nós estamos pregando essa mensagem, muitos discípulos têm nos procurado e têm dito justamente isso. Têm tido visões, têm tido até mesmo tribulações, passando por perseguições no sentido espiritual mesmo. E olha, esta semana não foi diferente. Uma discípula me procurou, eu inclusive, por conta da agenda apertada, não consegui sentar com ela para ter detalhes e para orarmos juntos acerca dessa questão. Claro que apresentamos tudo em oração, mas me procurou essa semana também dizendo que eu tive algumas opressões e algumas visões espirituais, algumas coisas que eu gostaria de entender melhor, e infelizmente não pudemos sentar até para que eu pudesse dar mais detalhes para você. Então nós só fizemos ali o nosso papel em oração, obviamente, mas há uma questão espiritual muito forte acontecendo nesses momentos, nesses dias. Irmão, se o irmão quiser para o Senhor, amém, sejam bem-vindos. Se o irmão quiser pôr o neném pertinho, pode colocar, não tem problema, mesmo na família, às vezes ele fica ali longe, fica meio com medo, o ambiente novo, pode pôr perto assim. Glória a Deus, amém, proteção. Então, questões espirituais estão acontecendo e são visíveis nas nossas vidas. E nós precisamos então compreender que estas questões precisam ser observadas à luz da palavra de Deus. Entenda uma coisa: toda a verdade que há nesta terra está fundamentada na palavra de Deus. Tudo que há, tudo que existe, foi criado por Deus, está sob domínio, sob o comando de Deus. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Nós cremos nisso. Esta é a nossa fé. E nós temos evidências que o Espírito Santo tem governado e dirigido todas as coisas. Agora, se nós cremos que Deus tem governado e dirigido todas as coisas, e olhamos para uma igreja com distanciamento social, com máscara, olhamos para empregos sendo perdidos, olhando para pessoas passando por crises profundas, e aí nós pensamos: será que Deus está no governo dessa situação? Muitas vezes nos perguntamos: mas será que Deus, ou então por que é que Deus permitiu essa situação? Não é verdade? Então, fica evidente, igreja, fica claro aos meus olhos que há algo muito intenso acontecendo no mundo espiritual.
Os céus estão agitados de uma forma diferente. Algumas vezes na história da humanidade, os céus se agitaram demasiadamente a ponto de abalar, de afetar diretamente a vida dos seres humanos e a própria natureza. Eu cito, muitas vezes aconteceram isso. Posso citar algumas, por exemplo, quando Deus retira o seu povo da escravidão do Egito, os céus estavam ativos de uma forma extrema, a ponto de se abrir o mar para que o povo atravessasse. Ou você acha que isso é comum, simples? Vamos ali em Santos, aí para atravessar para o outro lado, né? Quem já foi para o Guarujá, né? Vamos atravessar, vamos de balsa. Não, Deus abre o mar, a gente passa. É assim que acontece ou não? Não, não é, porque esse não é o curso natural. Então, quando quebra-se o curso natural, é porque algo intenso e poderoso está acontecendo nos céus. Amém ou amém? Então, posso citar, por exemplo, a própria crucificação do Senhor Jesus. E quando, enfim, ele declara: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito, e morre, a Bíblia fala que o céu se escurece, a terra treme, os ventos, os mares se agitam, o terremoto que acontece em toda a terra, a ponto do templo estremecer, e o véu, eu nunca vi na história um terremoto que rasgasse cortina. Nunca vi, derruba a parede, quebra prédio, destrói tudo, mas nunca vi. Mas esse terremoto foi tão, a causa dele foi tão espiritual, que ele rasga o véu do templo de cima a baixo, que representava ali a separação. Você conhece a história, a separação entre Deus e o seu povo. Então o véu é rasgado e o povo tem acesso a Deus a partir da morte de Jesus Cristo. Amém ou amém? Glória a Deus por isso ou não? Então percebe que há algo intenso e poderoso acontecendo no céu, que se abate de forma poderosa na vida do ser humano. E agora nós vemos algo, claro que guardadas em proporções, ali o Filho de Deus estava morrendo, mas nós vemos agora algo acontecendo de maneira extrema na vida da humanidade. Então, se olharmos para a Bíblia, para os acontecimentos bíblicos e para as nossas vidas agora, vamos entender também que hoje nós estamos vivendo uma convulsão espiritual. E por conta disso, você e eu precisamos nos posicionar. Por conta da realidade espiritual, você e eu precisamos saber aquilo que vamos tomar por decisões e por atitudes nas nossas vidas. Precisamos nos ater à palavra de Deus e à vontade do Senhor nas nossas vidas. E assim nós estamos ministrando cada carta do Apocalipse. Hoje nós estamos já na quinta carta, a carta à igreja de Sardes, no capítulo 3 do livro do Apocalipse. E antes de fazer a leitura deste texto, eu já quero dizer para você que me surpreendi quando Deus me deu a palavra para a liberação espiritual sobre dízimos e ofertas, para a liberação espiritual sobre a sua vida financeira. Quero fazer um parêntese aqui. Quando nós ministramos uma palavra sobre oferta, eu disse isso hoje aqui de manhã, é muito importante você saber isso. Quando nós ministramos uma palavra sobre dízimos e ofertas, nós não estamos ministrando uma palavra para persuadir você a dar dinheiro. Não falamos algo para induzir você a trazer uma dádiva para o altar da igreja. Não. Você conhece a liturgia do culto evangélico? Sim ou não? Quando você saiu da sua casa, você sabia que teríamos um tempo de oração, um tempo de adoração. Nós teríamos também ali um tempo dedicado à entrega dos dízimos e ofertas. Sabia que nós teríamos um tempo de ministração da palavra, oração no final? Ou sim ou não? Ou você foi pego de surpresa? Nossa, olha, estão falando de oferta hoje na igreja, eu nunca vi isso. Foi isso? Ou você sabia que havia uma ministração de oferta? Então, o que eu quero dizer aqui nesse parênteses que eu estou abrindo? Que quando nós vamos fazer uma ministração sobre dízimos e ofertas, não é para que você seja persuadido a trazer uma oferta. Não. Quando nós ministramos, a palavra é justamente essa, ministrar. Nós estamos liberando algo espiritual sobre a tua vida naquele ato de oferta. Eu tenho dito isso algumas vezes e de vez em quando eu repito isso para que você aprenda. Você precisa ficar atento, não é só assim, agora é a hora do dízimo da oferta.
Ah, tá bom, então já pega o dízimo e oferta e já traz na arca, porque todo mundo já sabe o que é o dízimo e oferta. Por que nós lemos uma palavra? Porque tem uma liberação espiritual nessa palavra. E é esta liberação que vem sobre a tua vida no ato daquela oferta, no ato daquele dízimo. Amém ou amém? É por isso que nós ministramos uma palavra sobre dízimos e ofertas. Porque senão simplesmente eu diria: olha, levanta, pega o seu dízimo e sua oferta, porque você sabe que você vai entregar mesmo, já põe aqui. Não, nós queremos algo de Deus. Amém ou amém? Então, nós temos uma palavra liberada. Fecha aqui o parênteses sobre essa questão de por que ministramos a palavra para oferta e para dízimos. E aí, retomo. Quando eu estava buscando no Senhor uma liberação para a sua vida financeira no ato dos dízimos e ofertas, eu me surpreendi com esse texto que nós lemos e já ministramos aqui. Porque o Espírito Santo, ele tem uma obra única nas nossas vidas. Amém ou amém? Ele trata com a gente de uma maneira única. E olha que interessante, a ministração sobre dízimos e ofertas me deixou muito chocado e muito temor quando estudei a mensagem da carta de Sardes para ministrar a você, porque a intenção do texto de Sardes é a mesma intenção do texto de Provérbios que nós ministramos sobre ofertas e dízimos. Então, para mim fica claro que o Senhor de fato está tentando chamar a minha e a sua atenção para alguma coisa espiritual que pode estar se abatendo sobre as nossas vidas. Quando falamos de dízimos e ofertas, hoje já, depois do período do louvor, da adoração, a ministração sobre ofertas, sobre dízimos foi essa: leve Deus em conta nas tuas tomadas de decisão. Foi essa ou não a mensagem? Não foi essa a mensagem? Leve Deus em conta. Agora vamos ler capítulo 3 de Apocalipse, e aí seguimos no entendimento. Capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei, e não saberás a que hora sobre ti virei. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Verso 5: o que vencer será vestido com vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que interessante essa carta a Sardes. Eu já vinha anunciando para vocês, mostrando para vocês que Jesus, ele se apresenta para as igrejas. A apresentação dele para as igrejas nas cartas é da maneira como a igreja pode reconhecê-lo. Percebe isso? Então, para a igreja, por exemplo, que sofria perseguição, a terceira igreja do Apocalipse que sofria perseguição, era uma igreja que estava inserida num contexto social de grande perseguição, estava num local onde havia uma grande comunidade judaica não cristã, que os perseguia e os matava mesmo, apedrejava. Estavam também no meio de uma sociedade como se diz, né, sociedade greco-romana, que adorava a César. Então era uma igreja que estava num nível de perseguição muito grande, e era uma igreja que morria por amor do nome de Jesus. Jesus se apresenta para essa igreja dizendo: eu sou aquele que foi morto e reviveu.
não é? Então ele se apresenta para a igreja de uma maneira que é comum à igreja, uma igreja que morre pelo seu Senhor, pelo seu Deus. Se você vai para a primeira igreja, por exemplo, era uma igreja forte, era uma igreja grande, próspera, era uma igreja que abençoava as pessoas, era uma igreja que expandia o evangelho, que levava, então era uma igreja que tinha uma condição econômica muito importante. Jesus chega para essa igreja dizendo: eu sou aquele que anda pelo meio dos 7 castiçais de ouro e que tem nas suas mãos as estrelas. Então Jesus ele se apresenta para essa igreja de uma maneira como a igreja o reconhece: esse é o nosso Senhor que anda entre castiçais de ouro, né? E assim por diante. Cada igreja, Jesus se apresenta para essa igreja dessa forma. Nós vemos a quarta igreja, a igreja de Tiatira, que nós já falamos sobre ela também. Aí Jesus vai se apresentar para essa igreja, dizendo que ele é aquele que tem a espada de 2 gumes e que vai enfrentar. É uma igreja de guerreiros, é uma igreja de soldados, podemos dizer assim. E Jesus se apresenta dizendo: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes, eu vou enfrentá-los com a espada afiada que sai da minha boca. Nós entendemos que esta é a palavra de Deus. Então Jesus ele se apresenta para cada igreja da forma e da maneira como ele entende que essa igreja vai o reconhecer. Agora, para a igreja de Sardes, Jesus ele se apresenta de uma maneira também como a igreja de Sardes iria o reconhecer. Mas esta carta é muito pesada. A mensagem que ele traz para essa igreja é muito forte, muito pesada. E uma mensagem onde o Senhor está dizendo: olha, eu tenho algo importante e vocês estão brincando. Essa é a mensagem que ele leva para Sardes. E Jesus começa a dizer para essa igreja: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. A Bíblia vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Nós já fizemos campanhas sobre os 7 Espíritos de Deus. Eu não vou voltar para essa questão dos 7 Espíritos de Deus, porque senão não teríamos tempo para, até o fim dessa reunião, para abordar todos os assuntos. Mas quando Jesus fala para eles, versículo 1: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que Jesus está dizendo é que Ele é a própria vida. Porque quando se fala dos 7 Espíritos de Deus, está se falando dos 7 principais pilares da vida espiritual de um ser humano. As 7 manifestações. Depois nós podemos até retomar o estudo sobre essa questão. Você pode buscar, no livro de Isaías fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Você pode buscar mais sobre isso. Mas fala-se sobre algo mais intenso sobre a vida espiritual do ser humano. Fala sobre a maior proximidade que uma pessoa pode ter com Deus. Fala-se sobre a maior intensidade de uma vida espiritual com Deus. Então Deus chega para a igreja de Sardes dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele chega se apresentando dizendo: toda a vida, toda a espiritualidade, tudo aquilo que tem início no que é espiritual, no trono de Deus, inicia-se por mim, porque eu sou quem tem os 7 Espíritos de Deus. Amém, amém? Essa é a forma como Jesus se apresenta para essa igreja. E aí eu já começo a perceber que o negócio dessa igreja vai ficar pesado. O negócio dessa igreja vai ficar estreito, como se diz. Por quê? Olha só o que Jesus vai colocar para essa igreja. Versículo 2, ainda no versículo 1: e sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Então Jesus está falando: eu sou o portador da vida. Eu sou o portador da vida. E eu conheço as tuas obras. E você tem nome de quem está vivo, mas de fato e deveras está morto. Então é muito pesado. Jesus já começa chamando essa igreja como uma igreja que tem uma falsa vida. E ele vai seguir dizendo para essa igreja coisas ainda muito pesadas. Ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer.
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. É interessantíssimo olhar para essa igreja, porque esta é a quinta carta. Nós estamos falando de 7 cartas do Apocalipse, estamos quase ao final. E a mim me parece que Jesus veio escrevendo cartas e veio dando direções, direcionamentos. Quem esteve aqui em pelo menos uma dessas mensagens? Amém? E Jesus veio dando direcionamentos, carta após carta, sim ou não? Acerca das questões espirituais que estamos vivendo, acerca da grande, eu tenho chamado dessa forma, uma convulsão espiritual que está acontecendo nos céus. E Ele veio nos ensinando, carta após carta, dizendo: olha, tenho algo contra ti, conheço as tuas obras, você está fazendo isso de bom, isso de ruim, se conserta aqui, se conserta ali, melhore nisso, faça aquilo de tal forma. Então nós estamos escutando todas as cartas, e o Senhor vem trazendo para nós esse entendimento. Mas na quinta carta, me parece que Jesus, sabe, numa sala de aula, quando o professor, bom, quem está nessa fase sabe bem como é, quem já passou por ela também sabe, porque as gerações mudam, mas as salas de aulas continuam semelhantes. O professor está dando aquela aula, e de repente um começa a conversar com o outro, e essa conversa, daqui a pouco dá uma bagunça, está todo mundo conversando, já passou por isso. Aí o professor dá uma chamada: ei, classe! Dá um gritão lá na frente, todo mundo fica quieto. Já passou por essa experiência? A impressão que eu tenho é que Jesus veio dizendo, veio falando, veio orientando, veio mostrando aonde precisamos mudar, aonde precisamos melhorar, aonde nas nossas vidas nós estamos em falta. Mas agora, nesse momento, é como se Jesus chamasse a atenção de todos e disse: ei, vocês não estão me entendendo? É como se Ele olhasse e dissesse: preste atenção naquilo que estou requerendo de vocês, porque é sério. Me parece que a carta de Sardes é uma chamada de atenção para aquilo que é verdadeiro e real. Me parece que Jesus está dizendo: tem gente brincando, enquanto as coisas na verdade são sérias. Olha que interessante, porque Ele vai dizer: tens o nome de que vives, mas está morto. Então Ele se apresenta dizendo: eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus, eu sou quem tem a vida, de quem emana a vida, quem dá a vida, e vocês têm nome de que estão vivos, porém estão mortos. E aí Ele está dizendo: mais gente ainda vai morrer. Ser vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei em vós obras perfeitas diante de Deus. Não achei em vós obras perfeitas diante de Deus. E aí, olhando para tudo que nós já estudamos acerca das cartas do Apocalipse, em todas as cartas, o Senhor, Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Nós até aprendemos sobre a igreja que tinha muitas obras. Lembra disso? A igreja de Tiatira, a igreja que tinha muitas obras. A igreja que as obras delas agora são muito maiores do que as primeiras. Ou seja, uma igreja que trabalha muito para o Senhor. Amém ou amém? Nas igrejas anteriores também, ele vem falando das obras e aquilo que se faz para Deus. Mas o que eu percebo agora, escute, o Senhor Jesus não está hoje nos perguntando acerca de quantas obras estamos fazendo para o Senhor. Escute, o Senhor quer saber qual é a motivação das nossas obras. Uau! Quando Ele fala: tens o nome de que vive, mas estás morto, Ele está dizendo: não me interessa qual é o número das obras que você tem feito. O que me interessa hoje é qual é o motivador das suas obras.
Aonde está o centro? Qual é a razão pela qual você faz as obras que você faz? Tens o nome de que vives, mas está morto. Aí eu comecei a refletir sobre isso, dizendo: Senhor, qual é o mistério aqui nessa palavra? E é algo muito simples. Pessoas que vivem dentro da busca por um status, pessoas que vivem dentro de uma busca por uma aceitação social, a ponto de que outros olham de fora e dizem: puxa, que casal bacana, olha que família linda, olha e fala assim: puxa, olha como estão felizes, olha que coisa maravilhosa. Mas na verdade, de fato, estão mortos, estão procurando viver uma aparência, um status, para que as pessoas vejam isso e digam como são bonitos. Pessoas que têm a sua chamada ministerial até mesmo, e que estão ali desempenhando alguma função, ou seja, fazendo alguma obra, estão entendendo? Fazendo alguma obra, e os outros olham e dizem: olha que obra linda que essa pessoa faz, olha que coisa maravilhosa, olha que levita maravilhoso, olha que pastor nota 10, olha que obreiro exemplar, estão ali fazendo determinada obra. No entanto, por dentro não há vida. E aí nós perguntamos: mas que vida é essa que precisa ter por dentro? Jesus, ele está requerendo da igreja de Sardes não as obras, porque eles já têm nome de que estão vivos. As pessoas olham e falam: nossa, que grande igreja, a igreja de Sardes, olha que igreja avivada, olha que coisa maravilhosa. Porém, o nome é de quem está vivo, porém estão mortos. Por quê? Porque só fazem aquilo para sustentar uma aparência, para sustentar uma condição para os outros verem. Mas eles perderam o sentido da essência daquilo que fazem. Um levita, um ministro de louvor, que toca o seu instrumento, que canta a sua canção, que ministra lindamente, e que alguém olha e diz: que maravilha. Mas o ministro de louvor, que talvez tenha perdido a essência daquilo que arde, ou seja, está ali, não porque esse é o centro da chamada de Deus para a vida dele, mas está ali para que as pessoas vejam, está ali para que supra-se uma necessidade pessoal. Eu estou usando o exemplo de levitas, porque fica mais fácil de dar essa comparação. Amém, amém? Mas isso é em tudo, é em todas as áreas da nossa vida. Consegue compreender isso? De repente, a pessoa está ali, não porque é o centro da vontade de Deus para a sua vida, mas porque se habituou, gerou-se um ciclo social na vida dele, em que essa questão é fundamental. Hoje pela manhã, usei minha própria vida como exemplo e repito isso aqui. Esse ano nós fazemos 10 anos de Igreja Mar. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando li essa carta, eu fui desafiado pelo Senhor, e o Senhor me desafiou com esse texto, dizendo: qual é a razão pela qual você está fazendo 10 anos de Igreja Mar? É pelo centro da minha chamada na sua vida, ou é porque a sua vida já se acomodou ao redor da Igreja Mar? Uau! É pesado. Eu sei que está pesado aí para você ouvir, mas o chicote bateu primeiro aqui. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, nós nos habituamos com uma sociedade ao nosso redor e vamos fazendo obras e demos nome de quem está vivo, mas na verdade perdemos o sentido da vida, atentos. Diga assim comigo: amém.
Escreve aí na live, amém. Você não pode dizer, né, na internet? Então escreve aí, amém. Porque dói mesmo. Esse texto é um texto desafiador. O Senhor está desafiando a mim e a ti a procurar encontrar a essência da chamada nas nossas vidas. Eu estou usando aqui exemplo de obras na igreja, obras eclesiásticas, mas isso é em tudo, querido. Quanto tempo você tem de casado? A sua vida já se acomodou ao redor do seu casamento? E você permanece lá por quê? Sabe, eu estava vendo algumas estatísticas, algumas questões que vieram com o isolamento social, com a pandemia, com tudo isso aí. Vocês devem estar acompanhando também. Foi o aumento das agressões domésticas por parte dos maridos. Não é assim que a gente tem visto? Mulheres apanhando e tudo mais. Não é assim que a gente tem visto? Uma tragédia, algo absurdo. Mas olha, as pessoas estão nos seus casamentos porque estão habituadas com aquela vida. E eu estava escutando um famoso filósofo que nós temos aí no Brasil discorrendo sobre esse tema. Eu estava ali aprendendo um pouco com ele. E ele falava justamente por isso, acerca disso. Ele dizia, olha que interessante essa frase. Aí a pessoa se vê numa quarentena, num isolamento social, dentro de casa, convivendo com alguém que ele pouco conhece, convivendo com alguém que ele pouco convivia. E aí começa a ficar evidente, começa a ficar aparente as divergências, e daí vão surgindo os problemas. Percebe? Aí eu comecei a pensar na vida da família moderna. O cara levanta 5 horas da manhã para ir trabalhar e chega 10, 11 horas em casa. E nesse meio tempo, se a esposa não saiu para trabalhar também, ficou fazendo uma série de coisas também. E eles vão ter durante o dia um período de convivência de algumas horas. Sim ou não? É o comum da vida moderna. Então aquele marido não está habituado a viver com aquela esposa. E vice-versa. E aí nos pegamos numa quarentena, num isolamento social, onde você é colocado, confinado dentro da casa com uma pessoa que de repente você olha e fala, quem é você? E você desconhece. Aí desnuda-se diante de nós um quadro que estava escondido. As pessoas estavam vivendo uma família de aparência. Porque como eu fico pouco perto da esposa ou perto do marido, então dá para aguentar, dá para levar. E a sociedade olha de fora e diz, olha que família feliz, olha que família próspera, olha tudo que eles têm. E eles têm nome de que estão vivos, porém estão mortos. E desconhecem a vida, porque perderam o sentido daquilo que estão fazendo. E isso é muito sério. Porque o Senhor diz aqui, vigia e confirma os restantes, o restante que estava para morrer. É um processo que pode se intensificar. E nós nos habituamos com uma série de questões na nossa vida, mas não sabemos o porquê fazemos aquilo, ou perdemos a motivação principal do porquê fazemos aquilo. Sabe, este ano 2020, o Senhor me visitou pela viração do ano, me deu uma liberação profética para o ano 2020. Isso não acontece todos os anos.
porque não é um padrão, não quero viver um padrão, eu quero viver uma realidade espiritual. Deus fala alguma coisa, nós fazemos, quando Ele não fala, não fazemos. E este ano Deus nos deu um tema para o ano, e é muito forte quando Deus nos dá tema para o ano, né? Quando eu chamo a diretoria da Igreja Mar e falo, Deus nos deu um tema para o ano, todo mundo já fica desesperado, porque alguma coisa acontece. Quando nós vivemos o ano profético de Neemias, lembra o que aconteceu? Estávamos em plena construção do nosso templo, caiu tudo. Choveu, derrubou os barrancos. O pessoal fala, pô, né? Tem que colocar lá o ano de enriquecer do Senhor, para ver se todo mundo fica rico, milionário, né? Não, mas nós fazemos só o que Deus nos manda colocar. E olha que interessante, neste ano o Senhor nos procurou e disse assim: o ano 2020 será para vocês o ano para quê? Que ano que é? O ano para uma nova cultura. Digo, uau! Quem ao começo desse ano imaginava que ia estar na igreja com uma máscara no rosto? Hã? Quem imaginou que ia chegar na igreja e em vez de uma gota de óleo da unção ia receber uma esguichada de álcool? Quem imaginou que neste ano ia passar o Dia das Mães com uma chamada de vídeo dizendo: mãe, te amo? Quem imaginou? E aí Deus nos confirma dizendo: ano para uma nova cultura. E no ano para uma nova cultura, que já está e que nós já estamos sendo forçados a ter uma nova cultura, o Senhor me convidou a buscar o centro da vontade dele para mim. E ele disse para mim: eu quero que eu desafio você a buscar o centro da minha vontade para a sua vida. E se você puder influenciar e ensinar isso para alguém, faça. Mas não se preocupe com o centro da minha vontade na vida do outro, porque eu quero que o outro também ache o centro da minha vontade para as suas vidas. A partir daí, como diz o pastor Silas Malafaia, né? O passarinho mudou de cantiga. E nós chegamos aqui na Igreja Mar e dissemos para o pessoal: olha, a partir de agora cada um é responsável pela sua chamada. A partir de agora cada um é responsável pela sua vida com Deus. Eu não vou mais ficar empurrando ninguém, nem puxando ninguém. Eu quero só ensinar a palavra. E cada um precisa buscar o seu entendimento daquilo que Deus tem para a sua própria vida. E a partir daí, cada um se sentiu responsável pela sua vida espiritual, sim ou não? E começou a buscar o centro da vontade de Deus pela sua própria vida. E sabe o que aconteceu? Até aqui, crescimento espiritual na vida de cada um. Enquanto que no outro momento nós ficávamos preocupados: mas o fulano está parando, mas o outro não veio, mas aquele lá deu mancada, mas o outro. E aí essas coisas de igreja, sabe essas coisas de igreja? Fazer reunião de obreiros, os obreiros já ficaram desesperados: o que a gente fez de errado agora? É ou não é? Hoje nós fazemos reunião de obras para impor as mãos, para orar, para buscar, para chorar na presença de Deus. Porque cada um já está preocupado em buscar o centro da vontade de Deus para a sua própria vida. E aí nós nos deparamos com uma palavra dessa, o Senhor dizendo: tens o nome de quem está vivo, mas está morto. E eu digo para você, o Senhor está nos chamando a atenção para essa questão. Você tem que estar preocupado com o centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu fico impressionado. Nós vamos falar de oferta num culto como esse e falamos sobre isso. As suas decisões, você tem que levar Deus em conta. E agora aqui nós falamos a mesma coisa. Eu acho interessante, porque nós temos esse confronto natural, a vontade de Deus e a minha vontade. Sim ou não? Há em nós um conflito natural, até porque nós temos em nós uma natureza humana caída, uma natureza adâmica, como se diz teologicamente, caída. E temos em nós uma natureza divina. Temos em nós uma natureza
não vai. Então esse conflito vai acontecer. E aí nós ficamos tentando viver aquilo que nós queremos em detrimento à palavra de Deus. Tentamos viver aquilo que nós queremos e não levamos em conta a palavra de Deus. Não levamos em conta aquilo que Deus pensa sobre o assunto. Esses dias, uma moça me procurou no WhatsApp e disse assim: Bispo, eu estou mandando uma mensagem para o senhor para avisar que eu não vou mais para a igreja. Uma jovenzinha. Eu não vou mais para a igreja, porque para mim não dá mais. Aí eu disse para ela assim: olha, filha, por WhatsApp, irmãos, não dá, né? Para abordar alguém, para orar com alguém. Falei para ela: olha, filha, o ideal é que você vá à igreja, para a gente conversar, para a gente orar juntos. Porém, eu disse a ela, a minha oração é que Jesus pare de atrapalhar a sua vida, para que você seja feliz. A minha oração é que Jesus pare de se interpor na sua vida, que Jesus pare de te atrapalhar, para que você possa ser feliz. E olha, eu tenho certeza, nós vamos orar e Ele vai parar de atrapalhar. Eu não sei, será que eu disse algo mais? Eu acho que eu não sei. Eu sei que ela não veio aqui para a gente conversar e melhorar. Mas, querido, se a pessoa está achando que não dá mais para estar na igreja, é porque alguma coisa está atrapalhando a vida dela, sim ou não? Quem já pediu demissão de um serviço? Ou quem já chegou no patrão e falou: me manda embora porque para mim não dá mais? Quem passou por essa experiência? Não é? Por que você passou por essa experiência? O Vinícius que está aqui pertinho. Estava difícil o serviço? Estava atrapalhando a sua vida? Aí você disse: não dá mais. Vou sair de lá porque para eu ser feliz tem que sair daqui. Não é assim? Porque aquele patrão ou aquela empresa estava te atrapalhando, não estava? Olha aqui. Para quem está na internet, eu disse sim todas as perguntas que eu fiz aqui. O patrão estava atrapalhando ou a empresa estava atrapalhando, para a vida dele não dava mais, ele foi lá e pediu para sair da empresa. Não é assim que a gente faz? Então quando alguém vem e fala assim: vou sair da igreja, é porque de alguma maneira Jesus está atrapalhando, porque a igreja é de Jesus. As pessoas estão lá porque precisam de Jesus. Aleluia. Amém ou amém? Amém. Então que Jesus pare de te atrapalhar. Agora, irmão, francamente, isso é um conflito, escute, isso é um conflito que acontece em nós. E nós ficamos entre aquilo que nós queremos e aquilo que diz a palavra de Deus. Agora, se você chegar no entendimento que a palavra de Deus está atrapalhando a sua vida, então, filho, toma um caminho longe da palavra de Deus. Certa vez, um homem ateu, nos Estados Unidos, conversando com o pastor Alejandro Bulhons, eles estavam numa conferência, e no intervalo dessa conferência foram para um local, tomar um café, alguma coisa, e abordaram esse tema sobre Deus existe ou Deus não existe. E aí esse senhor disse para o pastor Alejandro Bulhons, disse para ele assim: olha, Deus não existe, e você não tem como provar para mim que Deus existe. Aí o pastor Bulhons disse para ele assim: você tem razão, eu não tenho como provar para você que Deus existe. Vamos apenas fazer um exercício de futuro. Vamos dizer que você está certo e Deus não existe. Escute isso, por favor. Vamos dizer que você está certo e Deus não existe. Então vai acabar a minha vida, eu vou morrer, e segundo o que você está dizendo, a minha vida acaba ali, porque só existe o meu corpo físico. E eu vivi uma vida casado com a minha esposa, respeitando ela, livre de doenças, livre de pagar pensão por ter vários filhos com várias mulheres, livre de vícios, livre de problemas de saúde por causa de vícios, porque a minha fé diz que eu não posso ter vícios. Então eu vivi uma vida assim, recatada, e aí morri, e não existe Deus. Então para mim não tem prejuízo, porque se não existe Deus e acabou ali, acabou. Amém?
Aí ele disse: porém agora vamos fazer um exercício de futuro pela minha fé. E eu dizendo para você que Deus existe. Bom, você viveu uma vida regalada. Você viveu uma vida do jeito que você quis, fazendo o que você quis, com suas manias e as suas formas, e não entregou a sua vida para o Senhor. Pela minha fé, existe uma vida eterna que nos espera. Aí você morre. Qual de nós dois saiu no prejuízo? Consegue perceber? Para aquele que não crê em Deus, eles pensam que quando você e eu que cremos no Senhor morrermos, acabou. E a gente é tudo uns bobão que está aqui ouvindo a palavra. É isso que eles pensam. E quando a gente morrer, acabou tudo. O que nós sabemos, que a palavra de Deus diz, é que existe uma vida eterna. E aí nós olhamos para aqueles que não acreditam no Senhor e sabemos que eles vão passar a eternidade em algum lugar. Amém ou amém? Deu para entender? Então quem sai com prejuízo? Aquele que crê em Deus, ou aquele que toma a sua vida como principal e faz só o que quer e ignora a palavra de Deus? Tens o nome de que vives, porém estás morto. Você está prestes a tomar uma decisão? Por favor, leve em conta aquilo que o Senhor fala sobre esse tema. Você está prestes a realizar algo? Consulte ao Senhor e pergunte para Ele o que Ele pensa sobre o tema. Não discuta. Porque se você sabe o que Ele pensa sobre o tema, nós lemos em Provérbios: confia no Senhor e Ele vai endireitar aquilo que está embaraçado na sua vida. Tem alguma coisa embaraçada na sua vida? Confia no Senhor e faz aquilo que Ele diz na sua palavra. Você não precisa nada além disso. Ele vai endireitar o que está tortuoso na sua vida. Ele segue para o final da carta e nós vamos seguindo para o final dessa mensagem. No versículo 3 ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e retém, e arrepende-te. Aqui eu quero dizer para você que Deus tem te dado algumas coisas. Porque se Ele fala que é para você se lembrar, é porque Ele deu. Amém ou amém? Amém ou amém? Como que você vai se lembrar de uma coisa que você não recebeu? Não, você vai lembrar de algo que aconteceu. Se eu disser, por exemplo, Vicente, vê para mim quem está assistindo a gente aqui online, um nome só. O Vicente é a nossa equipe de mídias. A Eli? Então, Eli, você está aí acompanhando a gente pela live, pela internet. Aí eu vou perguntar para você, Eli, você lembra daquela Ferrari vermelha que eu te dei de presente de aniversário? Lembra? Escreve aí se você lembra ou não. Lembra dessa? No seu aniversário, aquela Ferrari vermelha que eu te dei, com um laço amarrado em cima, assim, ela desceu do guincho, assim, aquela coisa. Lembra disso? Cadê a resposta daí? É difícil responder no Facebook? Eu não conheço essas coisas. Eu sou horrível de tecnologia. Tem um atraso de 15 segundos. É? Bom, eu vou adiantar para você a resposta da Eli. Ela não lembra. Por que ela não lembra? Por que você acha que ela não lembra da Ferrari que eu dei para ela de presente? Que eu não dei Ferrari para ela de presente. Não é? Por isso que eu não dei para ela. Ela não lembra. Porque eu não dei de presente para ela. Como que você vai lembrar uma coisa que você não ganhou? Olha o que Jesus está dizendo. Vamos para o texto? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e mais do que isso, guarda-o e arrepende-te. Deus tem te dado algumas coisas. Deus tem te dado dons. Escute! Deus tem te dado dons. Deus tem te dado talentos.
Deus tem te dado uma chamada. Glória a Deus. Deus tem te dado uma família. Deus tem te dado filhos. Deus tem te dado rendimento. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem te dado algumas coisas. Agora, guarde o que você tem. Não desperdice o que você tem. Se nós falarmos daquilo que temos que lembrar, que o Senhor tem nos dado, uau! Deus tem te dado dons. O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Se Deus tem te dado dons, você tem que usar os seus dons. Se Deus tem te dado talentos, você tem que aprimorar os seus talentos. Se Deus tem te dado uma chamada, você tem que responder à chamada que o Senhor tem te dado. Glória a Deus. Se Deus tem te dado uma família, você tem que cuidar da família que o Senhor tem te dado. Se Deus tem te dado filhos, você tem que amá-los, protegê-los, instruí-los. Se Deus tem te dado finanças, você tem que ser um bom mordomo, administrar, ser uma pessoa íntegra. Guarde o que você tem, porque Deus tem te dado algumas coisas. O problema está quando começamos a desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então guarda, protege aquilo que você tem com força, com afinco. Valorize aquilo que o Senhor tem te dado. Sabe por quê? Olha só. Continua no versículo 3, aí de onde a gente parou. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar sobre a última vez? Eu não sei, muita gente diz que eu sou meio louco. E olha, eu concordo. Eu meio que concordo. Acho que integralmente eu concordo. Eu sou meio louco mesmo. As coisas que eu penso assim, que eu olho para mim e falo, cara, o que você pensa nessas coisas? Aí eu respondo para mim, não sei. Vem na cabeça. Você já pensou sobre a última vez? Assim, isso é doido mesmo. Não, vamos pensar sobre a última vez. Por exemplo, qual foi a última vez que você bebeu um copo d'água? Algo simples, um copo d'água. Bom, essa foi a última vez que você bebeu um copo d'água, por hora. Amém? E você, qual foi a última vez que você bebeu um copo d'água? Quem lembra? Quem lembra? A irmã lembra? Lembra? É fácil lembrar, né? Agora, vamos pensar um pouco mais aprofundado sobre a última vez. Por exemplo, John, posso usar um exemplo sobre a tua questão ministerial? Posso? Porque vai me facilitar muito. Essas coisas a gente só pode fazer com um ciclo que aguenta, pancada, entendeu? Hoje de manhã o meu assunto foi sobre o Adriano na bateria. Vou usar o exemplo do Jonathan. O Jonathan ele é vivo, ministro de louvor. Jonathan, qual foi a última vez que você ministrou louvor? O último dia que você subiu como ministro de louvor e ministrou uma canção. Você lembra? Não precisa me dar exatamente, mas você lembra? O último dia, o último culto que você subiu e ministrou uma canção? Se lembra? Bom, o Jonathan se lembra do último dia que ele subiu e ministrou uma canção. Jonathan, você pretende subir novamente e ministrar uma canção, uma adoração, um altar diante do povo de Deus? Pretende fazer isso? Pretende. Glória a Deus. Escute, o Jonathan ministrou uma canção, uma adoração, num determinado momento, aquele período acabou, certo? Como agora, por exemplo, acabou o período do louvor. Amém, amém? Acabou.
E o pessoal espera subir, por exemplo, pelo natural, domingo que vem para ministrar novamente, certo? Agora, Jonathan, se eu disser para você, aquela foi a última vez que você ministrou adoração, você diria para mim, é verdade, foi a última vez. Ou você diria, não, eu ainda vou subir para ministrar novamente. O que você diria? Vai subir para ministrar novamente, porque ele tem intenção de subir para ministrar novamente. Mas e se ele nunca mais subir para ministrar novamente? Ele sabia que aquela foi a última vez que ele ministrou? Uau! Nós nunca sabemos que é a última vez. É isso que eu quero dizer, entende? Nunca sabemos que aquela é a última vez. Uma pessoa vai dormir, dá um beijo no seu filho e acha que no outro dia pela manhã vai levantar e dar outro beijo. Mas muitos não acordam no outro dia pela manhã. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nunca sabemos qual será a última vez. Eu passei um tempo com minha família morando no estado do Paraná. E nós estávamos programando, nós somos por um tempo determinado, em observação de algumas coisas espirituais, e estávamos por um tempo determinado para voltarmos para São Paulo, para Itapevi. E eu estive, nos dias de nós voltarmos, já com a casa aqui alugada, o Roberto quase ficando doido com a casa, tendo que terminar a casa para a gente voltar. E no tempo de nós voltarmos, eu me encontrei com um amigo que nós fizemos lá. Me encontrei com esse rapaz e conversamos. E ele me perguntou, então, quando que vocês vão? Olha, nós vamos na semana que vem, que seria logo na semana seguinte ao feriado do Carnaval. Então nós vamos esperar passar o feriado e vamos na outra semana. Ah, então tá bom, amanhã a gente se vê. Isso foi na véspera do feriado. E na véspera do feriado aconteceram algumas situações, algumas circunstâncias que nos levaram a adiantar a nossa volta. Questão de datas de contrato, sabe essas coisas de aluguel de casa, a data do caminhão para fazermos a mudança, sabe essas coisas assim? Vinícius, eles nem sabem o que é isso, mudança, caminhão. Acabaram de se mudar, deu tudo certo lá. Glória a Deus. Ainda bem que eu nem vi você mudando, eu não aguento mais mudança. E por esta razão, nós adiantamos em uma semana a nossa mudança. E no dia que eu estava conversando com esse amigo, poderia ter dado um abraço forte nele, disse, cara, foi bom estar com você nesse tempo, feito algumas recomendações, vamos manter a nossa aliança, temos um projeto de voltar para cá, de abrir igreja para cá. E eu não sabia que aquele dia era a última vez que eu ia ver esse rapaz, o nome dele é Jô, assim o chamamos. Eu não sabia que aquele dia que eu disse para ele, tá bom, então até amanhã, eu não sabia que aquele foi o último dia que eu vi o Jô. Lembra do Jô? Que eu vi o Jô antes de nós mudarmos. Eu não sabia que era a última vez. Agora eu faço a pergunta, agora que eu expliquei a pergunta, para você não achar que eu sou tão louco assim. Quem já parou para pensar sobre a última vez? Será que essa é a última vez, a última oportunidade, a última chance? Quem tem algum familiar aqui na igreja? Dá uma olhadinha de lado. Se você tem algum familiar, dá uma olhadinha de lado. Já parou para pensar que pode ser a última vez que você está vendo esse familiar? Uau! É
pesado isso, né? É pesado. Não tenho nada a ver com isso, está tudo escrito aqui. Estou só ministrando. Eu volto para a igreja depois. Eu respondo a Deus depois. Eu primeiro quero ver isso ou aquilo, ou fazer aquilo outro. Já parou de pensar que pode ser a última vez? Termino. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Esse versículo é para nós uma fé e esperança. Porque nesse texto neste versículo nós percebemos, escute, Jesus não está escrevendo esta carta para Sardes como juiz. Não. Jesus está escrevendo essa carta para Sardes como advogado. Não é uma sentença final. Você tem o nome de que está vivo, mas está morto, e por isso você está condenado, apartado de mim. Não. Ele nos faz uma chamada muito séria. Muito séria. E ele diz: estão acontecendo coisas espirituais muito sérias. O problema é que nós nos habituamos com as questões muito fácil. Mas, irmão, diga para mim, é natural nós virmos para a igreja parecendo um pitbull. Já viu o pitbull passeando na rua? Com aqueles negócios assim na cara, já viu? Agora todo mundo anda na rua parecendo um pitbull. É ou não é? Eu achei interessante, vi lá na internet os dois cachorrinhos conversando lá. Você viu um cachorrinho falando pro outro: agora é o ser humano que anda de focinheira. Falei: rapaz, até os cães zoando a gente. Deus me livre. Você acha que é natural? Você acha que uma pandemia é natural? Sabe a última vez que aconteceu isso? 1918. Eu vou falar uma coisa para você de 1918 que talvez você fique chocado. Alguns não, mas a grande maioria, que levando em conta a idade, a faixa etária que nós temos, a grande maioria vai ficar chocado com o que eu vou falar sobre 1918. Não existia WhatsApp. Alguém vai pensar: o quê? Como que o mundo existia sem WhatsApp? Né? Não existia smartphone. E quase que nem existia telefone. Conhece? Você for em algum museu, talvez você encontre um. Em 1918, nós tivemos uma pandemia, que foi a gripe espanhola. Todo mundo estava em coronavírus. Não é novidade mais para ninguém. É incrível. Mas nós, em 2 meses, já nos habituamos. Ou pelo menos, grande parte das pessoas já se habituaram. Eu não estou falando de usar máscara ou de passar o álcool na mão. Não. Eu estou falando de hábito de alma. Achar que é normal. Muita gente vai dizer: esse é o novo normal. Já ouviu falar isso? No rádio, na televisão. Nós temos que nos habituar ao novo normal. Eu vou rechaçar essa palavra no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou me habituar com doença maldita nenhuma, porque Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades. Entende isso? Aí nós nos habituamos e achamos que é normal. Não é normal. Não é normal um vírus tomar conta da população mundial. Então não podemos nos render a essas coisas.
E quando eu olho para Jesus dizendo isso, versículo 4, mas também há em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Jesus está dizendo: não se habitue a ter uma aparência de quem está vivo, mas está morto. Não. Há uma esperança. Basta você limpar as suas vestes, que você será digno de estar com Jesus. Trazendo isso para o entendimento natural, porque essa questão, né, de limpar a veste, eu já falei isso várias vezes, né? É uma questão que fica muito solta no ar, né? Tem que andar com as vestes limpas. A gente pensa, vou no mercado agora, vou comprar omo, né, para limpar a veste bem limpinha, né? Aquelas questões que a gente ouve dizer, por exemplo, entra pela porta, né? Ou então sobe de degrau em degrau. Aí você pensa nessas metáforas, né? Qual é a realidade dessas metáforas? Porque eu ficava desesperado quando eu ia na igreja, o pastor começava: se você não entrar pela porta, você vai perder a sua salvação. E eu ficava pensando: meu Deus, onde está a porta? E eu saía: me mostra uma porta. Eu não entendi o que era entrar pela porta, o que era subir os degraus. Eu não entendia isso. Então eu peguei um certo trauma sobre essas metáforas, então procuro explicar cada uma delas. E lavar as vestes aqui, no cotidiano da nossa vida, significa encontrar o centro da vontade de Deus para nós. Lavar as vestes aqui significa deixar arder em nós aquilo que é importante para Deus nas nossas vidas. Lavar as vestes aqui é cumprir a vontade de Deus e não a nossa própria vontade humana, carnal, que nos afasta de Deus. Isso é lavar as vestes. Encontrar o centro da vontade de Deus. Eu vou terminando, mas eu não posso deixar de citar Paulo, porque Paulo ensina sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor, lembra? Aí ele fala que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não suspeita mal. E ele dá uma lista sobre o amor, ele fala tudo sobre o amor. Mas no versículo 13, Paulo vai dizer assim: todas essas coisas vão passar. Ele começa a falar sobre os dons, né? Ele começa dizendo, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso importaria, seria como um sino que ressoa e tal. E aí ele começa a falar sobre tudo isso. Aí ele diz assim: olha, no fim todas essas coisas vão passar. Ele diz: havendo profecias passarão, havendo visões passarão, havendo línguas passarão. Aí ele diz assim: no fim das coisas vão restar 3 situações. Isso é o versículo 13. Aí ele vai dizer: ficarão, portanto, a fé, a esperança e o amor. Aí ele fala assim: porém desses 3, o maior é o amor. Aí eu fiquei pensando: puxa, mas o amor? Como assim o amor? Porque quando tudo passar, vai permanecer a fé, vai permanecer a esperança e o amor. Mas o amor é aquele que se sobressai. Por quê? Sabe por quê, querido? Porque quando nós falamos do amor, nós estamos falando da vida que vem de Jesus para nós. Se você imaginar o amor como uma pequena chama de fogo, vamos fazer um exercício de imaginação aqui para a gente encerrar? Preste atenção e caminhe comigo por esse exercício. Vamos colocar o amor como uma pequena chama de fogo. Sabe essas chamazinhas? Tem no WhatsApp, tem, né, um foguinho lá, não tem um foguinho lá naqueles emoji lá? Então imagina que o amor seja uma chama de fogo. Essa chamazinha assim. Se o amor é essa chama de fogo, esse amor fala do quê? Vamos fazer um exercício profético? Estenda as suas mãos assim, uma mão só. Isso. Olha bem na palma da sua mão. Está olhando aí? Então, agora nesse momento, acende aí nas suas mãos uma labaredazinha de fogo, bem na palma das suas mãos. Amém? Está vendo ela aí? Amém? Amém. Na mão de alguns vai começar a arder, inclusive na palma da mão, só para que a igreja saiba que aquilo que é profético é real nas nossas vidas.
Aí nas suas mãos então tem uma labaredazinha de fogo. Esse é o amor. Vamos falar sobre o amor. Vai olhando para ela. Não precisa olhar para mim, olha aí para a chamazinha. Do jeito que o Espírito Santo te revelar, assim é o jeito dela. Eu tenho a minha aqui nas minhas mãos. Bom, o amor, ele é o centro da vontade de Deus. O amor, ele o suporta. O amor, ele o crê, o espera. O amor não suspeita mal. O amor, ele é companheiro. O amor, ele dá suporte. Ele ajuda quando alguém tem dificuldades. Esse é o amor. O centro da vontade de Deus para a sua vida é o amor. O amor que Ele deu por nós. Esse é o centro da vontade de Deus para a sua vida. O amor que Ele apresentou para mim e para você na cruz. Esse é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Amém ou amém? Amém ou amém? Amém. Tem alguém que a mão já está esquentando na palma da mão? Só diga amém. Só que bisonha não precisa esquentar aqui a palma da minha mão. Tem alguém que diga amém? Amém? Eu escutei aí 2 améns. Então, essa é a chama. Esse é o amor. Agora, para você não ter uma aparência de vida e estar morto, esse amor, essa chama de fogo, tem que estar ardendo no centro do teu coração. Você está entendendo? Quando você pega essa chama de fogo, que é o amor, e põe longe de você, você pode ter uma aparência de que está vivo, mas você está morto. Por quê? Porque você diz que tudo suporta, que tudo espera, que tudo crê. Só que isso são só palavras, está longe de você. Agora, se você pega essa chama de fogo e põe dentro do seu coração, aí de fato tudo você crê, você suporta, você espera, você ajuda, você confia, você não suspeita mal. E você passa a fazer a vontade de Deus. Quem entendeu isso de amém? Agora, se você crê que de fato você precisa ter uma chama de fogo, que é o amor ardendo dentro do seu peito, então você repete assim, só se você crê, você diga assim: Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, me ajude a ser como aqueles que são dignos de andar diante de ti. Em Sardes, eles eram vivos, mas estavam mortos. E eu quero ser vivo, de verdade, não só na aparência. Diga o meu chamado, os meus dons, diga a minha família, diga os meus amados, tudo isso, toda a minha vida. Eu não quero que seja apenas uma aparência, mas eu quero e preciso viver o centro da tua vontade, no centro da minha vida. Em nome de Jesus, eu coloco agora essa chama de fogo que está nas minhas mãos, que é o amor do Senhor. Eu coloco agora no centro da minha vida, no nome poderoso daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, no nome poderoso daquele que tem as 7 estrelas, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Agora você coloca assim sobre o teu coração, mas coloca lá dentro, você está conseguindo colocar essas chamazinhas, esse pouquinho lá dentro do seu coração. E se você colocou lá dentro e está ardendo lá dentro e foi transferido lá para dentro, diga: eu recebo. Diga amém. Você expressa.